Eu vou trazer uma palavra de um personagem muito conhecido na Bíblia, que está em 2 Samuel 11, versículo 1. Aqui eu quero começar a contar a história desse homem, um menino escolhido por Deus. Na Bíblia tido como um homem segundo o coração do Pai, aquele a quem Deus rejeitaria um grande líder chamado Saul, e levantaria ele, e o nome dele seria honrado até hoje em Israel. O nome dele, que treme as nações até hoje, chama-se Davi, um homem segundo o coração de Deus. E é assim que Deus nos chamou, e é assim que o teu coração batia para a tua esposa, e era assim que o teu coração batia pelo teu esposo, um sentimento puro e verdadeiro. Eu estou querendo dizer que não foi caráter que fez com que Davi caísse, porque às vezes quando as pessoas erram, nós queremos julgar o seu caráter, mas nessa noite Deus vai trabalhar pontos que o que fez Davi cair, aleluias, e o que talvez esteja fazendo com que o teu casamento esteja em perigo, aleluias. A palavra de Deus vai dizer: e aconteceu o que? Irmãos, tem coisa que vai acontecer e ponto. Isso é certo, que quando você tomar determinadas decisões na sua vida, vai acontecer. Então acontece o que? Decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, a primeira coisa que eu quero começar a trabalhar, que o que derrubou Davi foi o tempo. O tempo, irmãos, às vezes ele faz nos esquecer que um dia nós éramos apenas pequenos pastores de ovelha. O tempo vai passando e nós nos esquecemos quem éramos quando casamos com a nossa esposa, quem ela era e quem éramos. E se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, se alguém tivesse enfrentando uma guerra, uma luta, eu tenho certeza que todos levantariam as mãos, sim ou não? O tempo, irmãos, pode te enganar e fazer com que agora você não queira mais enfrentar as suas lutas. Esse homem segundo o coração de Deus, coroado pelo Senhor, rei de Israel, tem uma batalha para enfrentar. E é assim no nosso casamento, assim na nossa vida diária. Mas ele envia Joabe, ele envia os servos, e ele envia todo Israel. E quando a palavra de Deus diz que ele envia todo Israel, Israel ia para a batalha, e junto com Israel ia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o próprio Deus. Davi envia Israel, a presença de Deus vai, mas Davi fica. Irmãos, quando a gente perde a presença de Deus, nós já estamos caídos, mesmo sem saber. Irmãos, tem problema você ficar no palácio? Tem problema você ficar na sua casa, ter momentos de descanso? Não. Mas a Bíblia diz: no tempo em que os reis saem para a guerra. O problema é você saber administrar quando você descansar, e Deus vai te trazer descanso. Mas quando é para você guerrear, você não pode ficar na sua casa. E isso fez com que Davi, aqui nesse momento,
escolhe não reconhecer mais aquele que colocou ele no palácio, porque ele disse: não preciso mais lutar as guerras do meu Deus, não preciso mais ser o marido que minha esposa esperava, não preciso mais ser a esposa que meu marido esperava, eu posso ficar de qualquer jeito, essa luta não é mais minha, meu marido que resolva, essa luta não é mais minha esposa que resolva, eu vou ficar em casa. Próximo. E aconteceu. Irmãos, entenda que toda escolha haverá algo que vai acontecer, e tudo que você escolhe algo, você renuncia a outra. Quando ele escolhe ficar, ele renuncia à presença de Deus. E a Bíblia vai falar que a hora era tarde. Davi se levantou do leito. Aleluias. Irmão, quem que acorda tarde? É só criança. A primeira coisa é a falta de compromisso agora com as lutas da vida. Davi se coloca numa posição onde agora ele não tem compromisso. Ele não precisava mais saber se estava tendo uma luta, se havia alguém morrendo, se não tinha problema. Pessoas que agora dentro da casa viram um hotel onde quer ser servido, acorda meio-dia esperando as coisas acontecer, não tem mais compromisso no casamento, esquece de onde veio, esquece quem colocou. E ele se levanta, mas o que ele não sabia é que ele já estava caído. E a primeira porta, quando você sai da presença de Deus, o inimigo vai te oferecer algo que brilha aos seus olhos. Davi se levanta, passeando no terraço da sua casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Irmãos, a primeira coisa que o inimigo vai fazer comigo e com você no seu casamento é fazer você sair da presença de Deus, mesmo aparentando você estar com Ele, porque as pessoas reconheciam que era Davi, mas Davi já não reconhecia mais quem era o Deus dele. E agora, num ato de vaidade, de arrogância, ele olha e fala: próximo. Davi perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Irmãos, Davi era um homem de guerra, conhecia seus soldados. Irmãos, que às vezes a gente pode até ter uma curiosidade, mas ninguém cai de uma vez. A primeira coisa foi a visão. Ele poderia ter repreendido. A segunda coisa foi a curiosidade. Mas deixa eu ver se ela não é solteira. Mas vem a resposta: olha, ela tem família, e ela é casada, e mais do que isso, é do teu exército. Irmãos, e aqui eu trago nessa noite, nesse momento, para falar para casais, que Deus não deixaria um homem segundo o coração dele, onde até hoje em Israel é tido como o rei deles eterno, e não mostraria e não nos ensinaria que a primeira porta que o inimigo quer derrubar é o adultério. Entenda que toda vez que o inimigo está te oferecendo isso, é porque grandes coisas Deus tem na tua vida, grandes coisas Deus tem no teu casamento, grandes coisas Deus tem de relevância, e Ele está olhando e dizendo: esses são meus filhos, esses são segundo o meu coração. E o diabo está falando: eu vou esperar um momento de fraqueza, porque eu quero envergonhar aqueles que você ama. Aleluias. Aquele que enviou
o exército para a guerra, guiado por Deus, envia mensageiros, enviados do próprio Satanás. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E trazendo ela a ele, deitou-se com ela. E eu quero chamar a atenção para essa frase. E já ela se sentia purificada da sua imundície. Olha só. Ela se sentia limpa, mas estava se sujando. Entende, irmãos, que o diabo cega tanto as pessoas, que na cabeça dela, às vezes, aquilo era lícito. Talvez aquilo ela não imaginava, que podia sujar ela de tal forma, que a história contaria aquele erro. E é assim que acontece na minha e na tua vida. Se nós não tomarmos cuidado, e não lutar a luta a qual nos foi proposta, ela volta para casa, achando que estava limpa, mas aos olhos de Deus, ela já estava suja. Próximo. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou, na verdade, grávida estou. Entenda que o pecado gera sementes, e essas sementes germinam, e essa semente gera, e aquilo que você queria esconder, agora não tem mais como esconder, porque aquilo que é feito no espiritual acaba acontecendo no natural. Quem consegue esconder uma gravidez sem abortar? É muito difícil. Aleluia. Então a primeira coisa que eu queria trabalhar nessa noite, e a mensagem seria: Davi, da queda ao sucesso. A queda de Davi não foi o adultério. A queda de Davi foi sair da presença do Senhor. A queda de Davi não foi acordar à tarde e olhar. Mas se ele tivesse acordado cedo, e a palavra diz que aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão, certamente aquilo que um dia o inimigo estaria oferecendo, ele teria a capacidade de ter refutado. Talvez não o olhar, mas a pergunta. Porque às vezes um simples elogio, o Satanás começa a trabalhar na cabeça das pessoas. Homens que são casados e acabam elogiando mulheres solteiras ou casadas. Ah, mas como você está bonita. É uma mensagem do Satanás, irmão. Às vezes a pessoa está fragilizada naquele momento, e o inimigo começa a entrar no coração dela, e de repente também no seu, e através de um olhar, e através de uma mensagem, através do afastamento do Senhor, as coisas começam a acontecer. E nessa noite Deus está aqui para falar: ei, não é caráter, é distância da minha presença. Não é que você não tem um coração segundo a minha aprovação, mas os seus olhos foram maior do que o seu temor. O teu desejo foi maior que a tua obediência. O teu poder, a tua posição foi maior do que o reconhecimento de quem te levantou fui eu. Mas o grande problema, irmãos, é que o pecado anestesia. Versículo 26. E parece que nada vai acontecer, porque a Bíblia começou dizendo o quê? Que passou o tempo. E do adultério agora Davi, ele começa a planejar. Antes ele guerreava para lutar pelo Senhor, contra exércitos. Agora ele começa a planejar a morte dos seus próprios soldados. E a Bíblia vem dizer que um abismo chama outro abismo. E agora de um adultério eu tenho que esconder uma gravidez. E agora de uma gravidez que eu não consigo esconder, eu preciso maquinar,
e eu preciso matar. E às vezes isso na nossa vida, onde matamos sonhos, projetos de Deus, dentro do nosso casamento, dentro da vida dos nossos filhos, porque cedemos à tentação, porque caímos. Tiago 4,7 ele vai falar: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A maioria das pessoas que usam esse texto fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É impossível você resistir àquele que é maior que você, porque você não é maior que o Satanás. Quem é maior que o Satanás é o Senhor. Então a palavra de Deus para mim e para você nessa noite: sujeitai-vos a mim. Volte a ter o primeiro amor, volte a ter o temor, volte a guerrear de novo por esse casamento. Se afaste daquilo que os olhos teus têm cobiçado. Pare de andar com pessoas que possam trazer mensagens, pessoas que estão do teu lado te influenciando a pecar, te influenciando a olhar, te influenciando a ter comportamentos que o teu pai, que te ama e que diz que você é segundo o coração dele, não se agrada. Aquilo que você tem que esconder não é de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que, ouvindo pois a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a Davi. Às vezes o que vai te só sobrar é o lamento, mas tem coisa que não dá para consertar. Tem coisas, irmãos, que até um ponto vai, mas depois que morreu, não conserta mais. Urias não volta mais. Próximo. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Aleluias. O tempo, o luto passou. Parece que nada aconteceu, porque talvez na posição que eu estou, ninguém me derruba. Mas a palavra de Deus vem dizer que, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Entende, irmãos, que o mundo pode não saber, o mundo pode nos aprovar, mas aquele que é o Senhor das nossas vidas sabe a medida se aquilo é aprovado ou não. E agora vem as consequências dos nossos atos. A queda de Davi foi se afastada de Deus. Mas como Deus nos ama, Ele vira o capítulo da nossa vida, e Ele nos dá uma chance. E do capítulo 11 Ele pula para o capítulo 12, e no versículo 1 Ele vai dizer: e o Senhor enviou a Natã. Porque às vezes, irmãos, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, e talvez você esteja nesse momento, no momento onde você não guerreia mais, no momento onde os teus olhos começaram a te confundir, e pessoas estão perto de você te trazendo mensagens. Mas Davi me traz hoje aqui, Senhor traz-me aqui, como um profeta na minha e na tua vida, dizendo: há algo que precisa ser consertado, porque aquilo que você fez não é agradável aos meus olhos. Versículo 13. Entende, irmãos, que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que todo homem é caído, porque só está de pé quem é que Deus levantou. Aleluias. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Irmãos, a primeira coisa que eu começo a trabalhar aqui agora nessa noite é como sair dessa situação. Você só sai dessa situação entendendo que antes de tudo, antes de você ter pecado contra a tua esposa, contra os teus súditos, contra as pessoas, nós pecamos contra Deus. Salmo 32 vai dizer: enquanto eu encobri, enquanto eu não falei,
os meus ossos gemiam. Davi reconhece que enquanto ele não falou, o corpo dele gemia da dor do pecado. No Salmo 51 ele assume a culpa, ele não transfere a culpa para Betseba. Ele diz: olha, as minhas transgressões estão diante de mim, eu pequei. O que vai nos trazer de volta ao centro é reconhecer que não foi Eva que me fez pecar, porque Adão tinha total consciência que ele não podia comer. É trazer para nós a responsabilidade de nossos atos. Aleluias. E quando nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor vem e diz: e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, quando a gente confessa a Deus que pecou contra Ele, há um perdão liberado. Porque quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos o nosso pecado para as pessoas, nós somos curados. Tem muita gente, irmãos, vivendo uma vida perdoado, mas doente, porque não consegue reconhecer que o pecado foi dele. E enquanto você não reconhecer, enquanto eu não reconhecer que fui eu que errei, eu continuo sendo perdoado, mas eu continuo doente. E Deus nos gerou para ser doente, Deus nos gerou porque Ele é vida. Ele quer nos trazer uma alegria nessa vida, Ele quer nos trazer inteiro, Ele quer nos trazer de pé. E é noite da gente olhar e fazer um concerto com o Senhor. Eu talvez não seja na sua vida conjugal, talvez seja na sua vida profissional, talvez seja na sua relacionamento familiar. Eu não sei aonde que precisa de um concerto, talvez seja ministerial. Talvez Deus está olhando e dizendo: ei, precisamos tirar a hipocrisia do coração e dizer: Senhor, aonde tenho pecado contra ti? Aleluias. Aleluias. Eu tive um glória a Deus aqui. Obrigado, irmão, não me deixou sozinho. Aleluia. Irmãos, independente do que você fez, independente do que eu fiz, Deus está aqui para nos perdoar. Foi por isso que Ele mandou o seu Filho na cruz. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez nós experimentaremos a primeira morte, ou às vezes nem ela. Eu mesmo não vou. Eu vou fazer igual Elias. Estou conversando isso. Ou igual Enoque. Estou detalhando isso ainda com Deus. Mas o Senhor pode voltar a qualquer minuto, irmãos. E glória a Deus, ver toda a igreja dele, toda a igreja de Alta Floresta, toda a igreja de Atibaia, toda a igreja de Bragança, toda a igreja brasileira se encontrando lá e dizendo: são aqueles meus filhos que, mesmo sendo pecadores, aqueles que eram segundo o meu coração, reconheceram os seus erros, reconheceram: eu perdoei, eu dei chance, e estão aqui comigo na boda. Aleluias. Irmãos, é noite de alegria. Parece uma palavra pesada, mas é uma palavra de salvação, é uma palavra de conserto, é uma palavra onde o próprio Deus está aqui dizendo: eu tenho mais para você, Davi, do que apenas um adultério, Davi. Quantas mulheres você queria? Aleluias. Próximo. Aleluias. Aleluias. A Bíblia vai dizer: todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem. Entenda, irmãos, que acima do teu amor, do amor de Deus por nós, existe a santidade de Deus. E quando nós que estamos aqui dentro dessa igreja erramos, o problema não é as coisas respingar na gente, é as coisas respingarem no Senhor. E aqui ele vai dizer: os meus inimigos, Deus falando, podem blasfemar de mim por causa do teu erro. Então, Davi, por mais que eu te ame,
o fruto daquilo ali vai morrer. Talvez seja na minha vida, talvez seja na tua vida. Eu não sei, talvez o que foi gerado debaixo de pecado, debaixo daquilo que Deus olha, talvez o mundo não vê, mas Deus está falando: ei, isso toca na minha santidade, não vai prosperar. Pessoas querendo dar certo com coisa que Deus não aprova. Faz negócio, passa para trás, promete pagar e não paga, finge ser fiel e não é. Irmãos, não adianta, o mundo não vê, mas o Senhor vê. E Ele não está aqui para te acusar, mas Ele está aqui para te perdoar. É noite de perdão, é noite onde Deus quer levantar uma igreja aonde esteja naquele dia dizendo: santo, santo, santo. Aleluias. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Entende, irmãos, que não há nada que Deus fala que é certo que não vai acontecer. Próximo. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Entende, irmãos, que Natã deu a palavra. Isso quer dizer, irmãos, esse homem pegou, deu a palavra e foi para... Vai ter coisa, irmãos, que não vai ser o pastor que vai passar com você. Deus vai te dar a oportunidade, primeiro de aceitar aquela palavra, e depois Ele vai te enviar pessoas para te ajudar a passar por aquele momento. Aleluias. Assim como Deus falou, a criança agora está grave. Próximo. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Irmãos, pessoas orando e jejuando por aquilo que Deus não aprova. Próximo. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele. Deus manda Natã, mas parece que não é suficiente. Então Deus pega, olha, Davi, talvez você não está crendo naquilo que o profeta disse, então eu vou colocar diante de você pessoas experientes, pessoas que você convive, que você conhece, e vão te falar a verdade. E esses homens se levantaram e tentaram falar com ele. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu o pão com eles. Irmãos, o grande difícil dessa vida é que além da gente estar caído, a gente não aceita ajuda daqueles que estão de pé. E como um abismo chama outro abismo, a maioria das pessoas nessa situação se associa com aqueles que estão também caídos. Muda de companhia. E aquelas pessoas da igreja, aquelas pessoas que não, você não quer aquela verdade, você não quer mais o pão da verdade, você não quer mais ceiar com eles. E assim Davi ficou. Aleluias. Próximo. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Os anciãos chegaram. Davi estava 1 dia de jejum, mas ele continuou jejuando. Irmãos, talvez seja duro para a gente aceitar algumas verdades de Deus, porque o próprio Senhor, quando teve que subir naquela cruz, Ele transpirou sangue. Como é difícil às vezes a gente enfrentar situações difíceis, mas eu e você somos homens segundo o coração de Deus, somos mulheres segundo o coração de Deus, sim ou não? Irmão, está difícil aceitar a verdade, continua jejuando. Está difícil se levantar, continua orando. Está difícil, Deus ainda te ama e está dizendo: você vai superar. Aleluias. Próximo.
Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Aleluia. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Deus manda Natã e disse que a criança ia morrer. Davi tenta lutar contra aquela realidade. Deus manda os anciões. Ele ouve? Não. Mas depois de jejuar e orar, ele aceita que a criança é morta. Nessa noite Deus está matando coisas que Ele não aprova na nossa vida. Nessa noite Deus está nos fazendo a entender que Ele não aprova determinadas coisas e Ele vai retirar. E que a única forma da gente aceitar: ouve o profeta, ouve os anciões, jejua e ora. Ouve os profetas, ouve os anciões, jejua e ora. A Bíblia vai dizer ali em Provérbios que a sabedoria está nos múltiplos conselhos. Quem tem sido o seu conselheiro? Quem é a voz do profeta que Deus levantou da tua vida? Quem são as pessoas de sabedoria? E como você está guerreando? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios vai dizer: ei, não é contra sangue, não é contra carne, é contra principados, é contra potestades. Deus hoje Ele quer nos revestir com uma armadura diferente, porque os dias são maus. Deus está hoje nos colocando um capacete novo, mudando para que aquilo que Deus tem colocado na nossa cabeça não seja agredido pelo inimigo. Deus está blindando os seus pensamentos nessa noite. Deus está renovando, trazendo um renovo. Ali como Romanos 12:2 vai dizer: ei, mude, renova a sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Aleluia, vontade do Senhor. Há uma renovação de mente, há uma nova couraça, há um novo escudo para você enfrentar. Irmãos, porque você não imagina, mas quando aquela mulher foi pega em adultério, a maioria das pessoas vão querer apedrejar. E só vai ter um sentado, escrevendo na terra e dizendo: aquele que não erra, atira a primeira pedra. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui hoje nessa noite. Aleluia. Se posicionando, se colocando igual naquela mulher ali, escrevendo na terra, dizendo: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Atire. Mas também Ele está dizendo: ei, mulher, cadê os seus acusadores? Vai e não peques mais. Próximo. Então Davi, aleluias, se levantou. Irmão, quando o fruto do pecado morre, quando ele ouve os anciões, quando é cumprido a palavra de Deus, aquele que é caído se levanta. A Bíblia diz que ele se lavou. E Deus está nos dando a chance nessa noite de nos lavarmos na presença dEle, daquele que é santo. Lavar nossos pensamentos, lavar nosso passado, começar algo novo. Eu não sei como está teu casamento, mas eu sei que há algo sempre novo, um vinho novo. Porque o vinho do Senhor, aquilo que vem depois, é sempre melhor do que o do começo. Com Deus o fim das coisas é melhor que os princípios dela. É uma fase, vai passar, mas precisa se levantar, precisa se limpar. E mais do que isso, precisa se ungir, precisa se encher do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando expulsa o demônio, ele sai, mas se ele anda, e se ele encontrar a casa vazia, ele volta com 7. E nessa noite Deus está limpando a alma de pessoas,
Mas Ele está esperando também que dá a oportunidade do Espírito Santo encher, para que 7 não venhas e a situação atual seja pior do que a anterior. A Bíblia diz que Ele mudou de vestes. Aleluias. Deus, Ele colocou uma veste nova, gente. Aleluias. Deus, Ele quer colocar uma veste nova. Tem, aleluias. Aleluias. Aquele pai, quando vê o filho voltando, ele fala: vem, meu filho, aqui está uma sandália, aqui está um anel, aqui está uma veste nova para você. Há um novilho cevado para que esse casamento comece a prosperar novamente. Há um novilho cevado por uma nova festa. Há um vinho novo sendo preparado por Deus. Aleluias. Mas eu não estou vendo nada disso acontecer. Aquilo que é ligado no céu, aquilo que é ligado na terra, será ligado no céu. Há uma palavra profética hoje nessa noite, onde Deus começa a visitar os casamentos, os casais de toda essa igreja, começando pelo meu, todos os pastores, todos os líderes. Há uma blindagem do Senhor. Aleluia. Deus vai visitando cada casa, cada lar, Pai, mesmo daqueles que não vieram, Senhor, mas pela Tua graça, pelo Teu poder, Pai, vai selando, meu Deus, o anel de compromisso, o anel daquele, meu Deus, que jurou até a morte o separe. Meu Deus, que a Tua igreja, meu Deus, aqui nessa terra, Pai, a igreja de Alta Floresta, seja uma igreja, meu Deus, fiel a Ti, que fez uma aliança contigo, Pai, e que essa aliança contigo, meu Deus, reflita a aliança, meu Deus, feita nos casamentos, Pai. Aleluias. Meu Deus, que nem um espírito de divisão, Pai, nem um espírito de divórcio, Pai, aquilo, meu Deus, que tem sido banalizado no mundo, Pai, vem entrar na nossa igreja. Meu Deus, visita agora, meu Pai, nossos filhos, nossas crianças, Pai, vai preparando, meu Deus, casamentos santos, Pai, sólidos. Meu Deus, casamentos que Te represente, Pai, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele entra na casa do Senhor. Aleluia. Ele fica no palácio e sai da presença de Deus. Mas agora Ele sai do palácio e entra na casa do Senhor. É noite da gente sair dos nossos palácios e voltar para a casa do Senhor. Aleluias. Aleluia. Se o louvor quiser vir. Aleluias. É noite de restauração. Aleluia. Noite de novo compromisso. Aleluias. 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 A Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Deus, Ele quer trazer de novo a adoração para a tua igreja, adoração para o seu casamento, palavras de adoração, palavras de amor. Deus está repreendendo aqui nessa noite palavras de acusação. Deus está apagando, sepultando o passado, colocando vestes novas, trazendo uma nova unção. Aleluias. Então veio a casa e pediu pão. Aquele que não quis ceiar com o ancião, ele pede o pão. Essa noite é a noite de você fazer um compromisso com Deus, um compromisso onde você vai começar a receber de forma verdadeira o pão da vida, que é o próprio Cristo. É aquele que vai alimentar o teu casamento, é aquele que vai dar sentido para o teu casamento, é aquilo que vai blindar teu casamento. Ei, é o pão da vida. Ele está aqui nessa noite. E se você quer realmente receber uma oração sobre o seu casamento nessa noite, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Aleluias. Quem gostaria de receber uma oração específica, para que Deus blinde os corações, as alianças, pode vir aqui na frente que nós vamos orar. O louvor pode cantar, pastor. Aleluias. Aleluias. Dai, sobe aqui.